tema acerca da tutela provisória, primeiro merece uma reflexão introdutória para que a gente pense. Isso foi bastante pontuado, na realidade, pela fala aqui do professor Luiz Fernando Valadão, que me antecedeu, que o novo código ele traça uma mentalidade diferente com a mentalidade com que estávamos acostumados com relação à legislação da década de 70. Ou seja, o Código de Processo Civil de 73 ele era exageradamente formalista, ele era exageradamente burocrático e, de certa maneira, tentando vencer aqui um pouco os dilemas da nossa processualidade, vamos encontrar no Código de 2015 alguns mecanismos extremamente revolucionários. É importante que nós tenhamos em vista, exatamente por isso, essa advertência inicial, que a tutela provisória ela não é apenas uma mudança de etiqueta, ou seja, nós não estamos falando da antiga tutela cautelar propriamente dita, ou falando da antiga antecipação de tutela. Ou seja, a nossa nova legislação, ela, primeiro, marca de uma maneira extremamente interessante o aprimoramento do chamado modelo sincrético de processo. Nós já conhecemos esse modelo sincrético de processo na experiência a partir da década de 90, na realidade, quando nós vamos transformando toda a sistemática do próprio processo de execução e acoplando ao módulo do processo de conhecimento, e vamos encontrar agora, com o Código de 2015, um novo sistema de acoplamento de procedimentos, ou seja, nós vamos ter a mesma base processual, se a gente quiser dizer a mesma ação, que passa agora a conter tanto elementos de conhecimento, quanto elementos de execução, quanto elementos de cautelaridade ou de suporte às urgências iminentes no interior do próprio processo. Afinal de contas, quando nós falamos acerca dessas urgências, nós estamos fazendo uma revisão à figura do tempo no processo ou tempo do processo. Pensar o tempo e pensar o processo adequado ao tempo e ao seu tempo talvez seja um dos maiores desafios que a doutrina processual, não apenas brasileira, mas mundial, tem que enfrentar. E é exatamente para nos readequarmos a esse descompasso entre o tempo e o processo que nós vamos ter a reformulação na via da figura da tutela provisória sobre esse novo formato. Então, o que nós temos, agora em termos dessa nova legislação? A tutela provisória, ela acopla, então, de uma maneira revolucionária, não mais necessitando do formalismo anterior para a obtenção, seja de uma tutela provisória, seja de uma tutela antecipada, seja de uma medida cautelar. Então, essa reformulação, ao longo da minha explanação aos senhores, eu pretendo exatamente deixar muito claro como que nós vamos ter um ganho de desburocratização e desformalização, exatamente para acelerar e aumentar a efetividade do tempo. Como nós vamos perceber, então, por outro lado, perde autonomia o antigo sistema das cautelaridades do Código de 73. E isso vai ser muito marcado com a perda agora das cautelares em espécie. Ou seja, o nosso novo sistema, ele poderia, em termos de teoria da tutela provisória, ser posto nesse diagrama que encontra-se aí às vistas dos senhores. O que acontece? Qual é o objeto da tutela provisória e por que a tutela provisória ela é eminentemente diferente da chamada tutela de cognição exauriente, ou seja, o modelo, o módulo do processo de conhecimento, como ele foi trazido para nós, ele tem uma preocupação muito grande na sua pureza estrutural em fornecer uma tutela exauriente de cognição, uma tutela exauriente que preserve principalmente o princípio do contraditório. Ora, o princípio do contraditório ele é absolutamente reformulado pela nova legislação, principalmente pelos artigos 4º, 5º, 9º, 10º, 489. A partir disso, nós temos que ter em mente que o contraditório ele deixa de ser aquele direito de dizer e contradizer, ou também, como alguns membros da doutrina tradicional denominavam, direito de paridade de armas ou bilateralidade de audiência. O contraditório agora ele é eminentemente o direito de co-construção da decisão. Ele é o direito de influência, ele é o direito que as partes têm e, consequentemente, o dever por parte do Poder Judiciário de demonstrar
demonstrar que elas tiveram a oportunidade de aportar argumentos para a construção dessa decisão e que essa decisão, de fato, os respeitou e os ouviu. Nesse sentido, percebam, um procedimento de conhecimento que leve esse contraditório na sua maneira extremamente ampla, como o próprio professor Valadão nos diz, ele demanda tempo. Ele demanda dos atores processuais um espaço de interlocução. Isso é óbvio, meus senhores, gasta tempo. Tempo não no sentido perdido aqui, mas é um tempo necessário. Eu não sei se vocês têm consciência, mas se nós fizermos o exercício de somarmos todos os prazos desse modelo do Código de Processo, no que se refere ao processo de conhecimento, nós encontraremos um modelo ideal. Eu não digo que ele vai existir, que ele já existe, ou que sequer nós realmente encontraremos. Mas perceba, o Código de 73 ele imaginava um modelo de cognição exauriente que demandava de nós algo em torno de quase 360 dias, contados da petição inicial até a sentença do juízo de primeiro grau. O modelo do novo Código, ele exatamente encurta esse espaço para algo em torno de 210, 230 dias. No primeiro momento, a gente pode pensar, poxa, mas 230 dias ainda é muito. Mas, olha como que, aumentando o espaço de cognição do contraditório, nós conseguimos reduzir o tempo dos atos procedimentais, pelo menos em uma estrutura abstrata. Estou dizendo que isso não existe. Eu costumo brincar em sala de aula que isso é algo meio metafísico, é algo meio platônico. Mais ou menos como o mundo lá, encantado, da Alice ou alguma coisa do gênero. Nós não vamos encontrar um procedimento com 210 dias tendo decisão, infelizmente, dentro do nosso sistema, por um conjunto de fatores, inclusive alheios à própria legislação. Mas qual é o ponto? Às vezes o autor não pode esperar 210 dias para ter ali, de maneira efetiva, o direito material em mãos. E aí entra a ideia da tutela provisória. Ou seja, a tutela provisória ela vai trabalhar então com uma cognição que nós vamos denominar de sumária. Ou seja, nós não vamos aprofundar, nós não vamos verticalizar toda uma discussão acerca do mérito das provas dos fatos. Nós vamos trabalhar efetivamente com aparência, possibilidade, cheira direito, cheira verdade, mas não necessariamente precisam ser. Nós vamos descobrir se será ou não ao longo do próprio curso desse processo de conhecimento, quando ele retomar a sua estrutura normal. Ou seja, a estrutura da tutela provisória, ela é um remédio para tentar combater a emergência. E diante dessa situação, a tutela provisória na nossa sistemática, ela vai se dividir em duas figuras que são eminentemente, estruturalmente diferentes. Nós teremos aquilo que nós denominaremos de tutela cautelar, tutela provisória de natureza cautelar, uma tutela provisória fundada na figura da urgência, aquilo que nós estamos acostumados a denominar por periculum in mora como elemento fundamental, mas com uma característica diferente para outra figura, ou seja, para outra tutela provisória irmã, que será, na realidade, a tutela provisória de natureza satisfativa. A tutela cautelar, ela mantém a sua natureza clássica, tal como arquitetada, por exemplo, por autores como Carnerucci, principalmente Calandrei, que mantém a preocupação com a preservação, a defesa do resultado útil do nosso processo. E, como consequência, a tutela cautelar, ela se difere da tutela satisfativa porque ela não visa assegurar àquele que requer exatamente o direito material pretendido na lide principal. Ou seja, a tutela cautelar aqui, ela é um acessório. Na realidade, Calandrei dizia que ela era um acessório do acessório, se eu quiser compreender, na realidade, a própria dimensão processual como uma acessoriedade para a obtenção do direito material. Então, eu teria um acessório ao quadrado. E diante dessa situação, desse acessório ao quadrado, a tutela cautelar nos fornece meios, agora genéricos, não mais específicos, não mais em espécie, para permitir exatamente o resguardo do resultado útil do processo. Então, figuras como antigamente tínhamos procedimento cautelar de arresto, procedimento cautelar de sequestro, procedimento cautelar de busca e apreensão, perdem o seu sentido através agora de uma recepção por um módulo processual comum, que
que será o módulo da tutela provisória de urgência cautelar. Mas, às vezes, não basta essa cautelaridade e necessariamente precisamos de uma outra estrutura de técnica diferenciada, como dirá aqui o grande jurista italiano, que é o Pisani. Nós precisamos então de um mecanismo que garanta satisfatividade imediata à pretensão do autor. E aí nós vamos lidar com uma tutela provisória de natureza satisfativa. Só que o código arquiteta essa tutela provisória de natureza satisfativa em uma bifurcação. Eu terei uma tutela provisória satisfativa que se funda em evidência e não urgência, ou seja, ela trata de uma técnica que nós chamamos de monitorização, ou seja, a espelho da figura da ação monitória, nós vamos ter uma cognição inicial, uma cognição de aparência, mas essa cognição de aparência ela já será suficiente para que o juiz entregue um objeto litigioso, garanta aqui exatamente o direito material pretendido pelo autor a esse autor, sem que não tenhamos nenhum aspecto de urgência no processo. Ele poderia esperar, mas o que acontece? A evidência no plano do direito probatório já é tão patente que não faz lógica que tenhamos que deixar o seu autor esperando até o final desse procedimento. E aí a gente realiza esse elemento antecipatório, mas não há urgência. Isso poderia, consequentemente, esperar o deslinde aqui desses 210, 230 dias ideais. Entretanto, teremos também uma modalidade que será a modalidade da tutela provisória antecipada, que aí sim, tal qual como a cautelar, funda-se em urgência. Mas qual é o traço distintivo principal? Aqui, exatamente, a busca pela obtenção antecipadamente no tempo do direito material pretendido na minha petição. Ou seja, através, então, do título tutela provisória, nós estamos, então, referenciando de maneira diferente um tratamento, a tutela de evidência, que não fará mais parte da minha exposição, ou seja, essa tutela, essa cognição sumária satisfativa de evidência, deixarei para outro momento, já que extrapola exatamente a necessidade de reflexão acerca de um elemento que se faz agora mais premente, que é exatamente a tutela provisória de urgência. Seja ela de urgência cautelar, seja ela de urgência satisfativa, ou, se preferirmos, de tutela de urgência antecipada. Dentro dessa sistemática, a tutela de urgência, cautelar ou antecipada, satisfativa ou acessória, ela traz para nós alguns elementos comuns. E isso é extremamente interessante para a nossa sistemática contemporânea. Se nós olharmos para trás e pensarmos no Código de 73, o Código de 73 lidava de maneira substancial, ou seja, no que toca às condições para requerimento de uma tutela cautelar, de maneira absolutamente distinta aos requisitos necessários para a obtenção de uma tutela de natureza antecipada satisfativa. Ou seja, o 273 exigia, além de uma figura ligada à urgência em alguns casos, porque havia também uma tutela de evidência no antigo parágrafo 6º do 273, que não demandava exatamente o perigo embora, mas ela trazia para nós um requisito diferente, que era chamada prova inequívoca. Enquanto a tutela cautelar, por outro lado, ela se baseava num requisito que era muito mais frágil, que eram meros cumus bonius, ou seja, a aparência, como diriam os romanos, a fumaça de direito, partindo exatamente daquele brocado que onde há fumaça deverá haver fogo, deverá haver. A gente não terá certeza se realmente haverá. Se haverá ou não, será algo a ser objeto também de descoberta ao longo do processo, mas essa mínima possibilidade já era suficiente. O artigo 300, então, do novo Código de Processo Civil, unifica os requisitos para a obtenção tanto da tutela de urgência de natureza cautelar, quanto da tutela de urgência de natureza antecipada. Ou seja, ela lança para nós, agora, primeiro, já que nós estamos falando de tutela de urgência e não de evidência, a necessidade do seu requerente demonstrar o perigo embora, ou seja, o risco de que com a demora da atividade jurisdicional haja a possibilidade de perder-se o direito material, perder-se o resultado útil do processo. Mas ele inaugura agora um outro requisito cumulado, que tem que ser analisado conjuntamente com o perigo embora, que
texto denomina de probabilidade do direito. Essa probabilidade do direito não é mais um mero fumus boniuris e não é mais a mera prova inequívoca. Nós estamos trabalhando agora com uma nova categoria processual e essa nova categoria processual, então, ela acopla dois vetores. Nós estamos falando de probabilidade do direito que deverá se materializar na argumentação do seu requerente através de duas figuras. Primeiro, a verossemelhança fática, e para alguns autores, essa verossemelhança fática, ela não é apenas exatamente o fumus boniuris, ela exige um pouco mais por parte do magistrado, ou seja, ele tem que ter um convencimento de que aquilo que se fala no estágio inicial em que o processo se encontra aparece-lhe como verdade. Então, isso é um elemento extremamente interessante, aumenta-se o rigor na realidade para a obtenção, através dessa probabilidade do direito, no campo fático, mas também aquele requerimento, seja de cautelaridade, seja de satisfatividade antecipada, tem que observar uma plausibilidade jurídica. Então, eu tenho que acoplar fato e norma, pretensão de uma maneira completa, para que haja aqui a possibilidade de deferimento dessa tutela de urgência em qualquer uma dessas modalidades. A partir desse momento, do artigo 300 em diante, o que muda? O meu objeto. Se eu estou diante de uma tutela de urgência preocupada apenas com o resguardo do resultado útil, da efetividade, da proteção do meu procedimento, nós estamos caminhando pela cautelaridade. E aí o Código traça uma tutela procedimental diferenciada para garantia dessa cautelaridade. Se nós estamos lidando com exatamente a mesma pretensão que será deduzida ao final desse processo, eu estou lidando com a natureza antecipada satisfativa. E aí eu tenho outros deslindes, outras referências que vão decorrer dessa situação. Diante disso, entretanto, ainda falando acerca das características comuns dessa tutela de urgência enquanto gênero, nós vamos perceber 5 características comuns, seja a cautelaridade, seja essa satisfatividade antecipada. Primeira característica, a tutela de urgência, como próprio membro da tutela provisória, é precária, ou seja, ela tem que existir na medida e na necessidade da resolução do evento perigoso. Ou seja, nós estamos lutando contra o tempo. Se ainda se faz necessário esse esforço contra o tempo, ela vai se manter. Se de repente desaparecer, seja a urgência, seja a plausibilidade do direito alegado, ela se dissolve. Ela tem que necessariamente ser objeto de revogação, e uma revogação que poderá se dar ex officio pelo magistrado. Mas cabe lembrar aqui novamente as palavras do professor Valadão. Se o juiz age de ofício, ele tem que respeitar os artigos 9 e 10. Ele terá que abrir vistas para o autor e para o réu, para que permita um contraditório efetivo e comparticipativo. Ainda, vamos perceber que é uma característica possível, não necessária, das tutelas de urgência, a postergação do contraditório. Ou seja, o modelo de um contraditório feito na tutela de natureza exauriente, na tutela de conhecimento de natureza exauriente, ela exatamente trabalha o contraditório na sua plenitude. Mas aqui, diante da tutela de urgência, o tempo urge e exige de nós uma mitigação na medida da necessidade desse contraditório. Ou seja, não é sempre que esse contraditório, no caso de uma tutela de urgência, inclusive, necessitará ser postergado, mas o que o Código quer dizer é, ele pode. Então eu posso ter uma decisão liminar, ou seja, in liminis, uma decisão que é dada sem a oitiva da parte contrária, em razão exatamente de que o conhecimento da parte contrária acerca dessa tutela provisória pode colocar em risco o seu resultado. É apenas e só nessa situação que será autorizado ao magistrado a produção dessa mitigação do contraditório, mas logo depois ele se restabelece. Ou seja, a tutela provisória ela não pode atuar ao alvedrio aqui da parte contrária. O requerido da tutela, ele tem que ter sim o contraditório do artigo 9 e a possibilidade de participar e reverter essa decisão, que, como dito na letra A, é precária. Além disso, nós temos que ter em mente que a decisão
da concessão ou não da tutela provisória, ela demanda de fundamentação adequada aos moldes do artigo 489. E vamos ter uma peculiaridade. Essa decisão, ela não estará cobertada pela figura da coisa julgada, se positiva ou negativa, se concessiva ou negatória da medida, salvo caso o juiz reconheça a existência de prescrição ou decadência. Aí sim, ele vai ter o condão de produzir uma decisão que vai colocar fim ao procedimento com resolução do mérito na forma do artigo 487 do novo Código. Outra figura importantíssima: há que haver uma fungibilidade das tutelas de urgência. Então, caso o requerente maneje uma medida de natureza antecipada, mas ela não possa se dar por faltar pressupostos suficientes para essa antecipação, o juiz não pode simplesmente virar as costas e negar essa tutela. Ele terá aqui a responsabilidade jurisdicional de verificar a possibilidade de fungibilidade. Então, não há caso de apresentação de uma tutela satisfativa, vou transformar em uma tutela acessória, uma tutela cautelar, para tentar garantir esse resultado. Sim, e muitas vezes acontece isso também. Eu ingresso em juízo com uma tutela de natureza cautelar, mas as mudanças exatamente da plausibilidade do meu direito tornam agora, no curso do próprio processo de conhecimento, possível o requerimento da tutela de natureza antecipada. Então é possível essa conversibilidade. Então agora a gente trabalha numa via de mão dupla, diferente também do que nós tínhamos no Código de 73, no artigo 273. Ou seja, agora é possível irmos da cautelar à satisfatividade ou da satisfatividade para a cautelaridade, dependendo exatamente da possibilidade de demonstração do perigo e da plausibilidade desse meu requerimento, dessa minha pretensão de urgência. Outra figura interessantíssima aqui: nós estamos diante, o Código se preocupa exatamente muito, que se essa tutela é reversível, há também que haver a responsabilidade do seu requerente. E a responsabilidade, no caso da tutela provisória, é uma responsabilidade de tipo especial, ela será uma modalidade de responsabilidade objetiva. Nós não vamos apurar culpa do requerente da tutela provisória, caso essa tutela provisória venha a ser revogada e seja constatada a presença de danos ao seu requerido. Diante dessa situação, dentro do próprio processo, nós vamos poder lançar mão de uma fase de liquidação da decisão, exatamente apurando esses prejuízos e obtendo aqui o requerido um título executivo judicial para satisfação pela via do cumprimento de sentença. Dessa maneira, a gente pode agora compreender que, de uma maneira interessante, a tutela de urgência, cautelar ou satisfativa antecipada, ela pode se dar tanto incidentalmente quanto de maneira antecedente, preparatória ao próprio processo. Isso abre para nós, primeiro, o Código ele não se preocupa tanto com a formalização de um requerimento de tutela de urgência, seja qual for, de natureza incidental. A natureza incidental ela é mais simples, ela vai se dar no próprio procedimento, ela vai se dar no interior desse processo, e exatamente através disso, ela se efetiva perante o juiz que já está com a causa. Não há necessidade de custas adicionais, inclusive, para requerimento dessa tutela. Ela já está abarcada dentro da própria dinâmica da cognição que compõe o módulo do processo de conhecimento. E ela pode se dar em todas as fases. Primeiro grau, ela pode se dar em etapa recursal, ela pode se dar em tribunais superiores. Não há nenhum tipo de limite imposto pela legislação para a utilização dessa tutela provisória de natureza incidental. E toda vez que ela for deferida, ela será satisfeita pela via do cumprimento de sentença provisória, como vai dizer o artigo 297 da nova legislação. É interessante que a gente tenha em mente que o cumprimento de sentença provisória, ele permite a plena satisfação do direito material, inclusive, se estivermos diante de uma obrigação de pagar, a expropriação plena de bens do devedor. Mas, da mesma forma que ocorre com a tutela provisória, haverá responsabilidade objetiva caso venhamos a ter a reversão, a revogação dessa decisão em momento posterior. Quando
nós falamos acerca da tutela provisória de natureza cautelar, percebam, ela não nos traz muita perplexidade. Como ela trabalha com o modelo da ação sincrética, a tutela provisória cautelar antecedente, ela poderá ser requerida, dado essas condições de emergência, antes mesmo do ajuizamento da pretensão principal, do pedido principal. Como não há processo anterior, eu não tenho a oportunidade de dar o conhecimento dessa causa ao órgão jurisdicional, eu terei que formular sob a forma de uma petição inicial simplificada. Ela observa parte, na realidade, das exigências do 319, né? Então eu vou indicar o juiz competente, eu vou qualificar o réu, eu vou qualificar o autor, eu vou trazer, entretanto, uma causa de pedido e um pedido de natureza cautelar, ou seja, não satisfativo. Né? Haverá aqui recolhimento de custas e terei que pôr o valor da causa, que vai ser aqui o valor da causa condizente ao valor do meu pedido principal. Só que essa tutela provisória de urgência cautelar antecedente, ela é acessória de um processo principal. Então, assim que eu tiver o deferimento ou não da medida cautelar pelo juízo, caberá ao seu autor promover as modificações no prazo de 30 dias, sob pena de perda da eficácia da medida concedida, modificando agora, dentro da estrutura do processo, os elementos dessa petição inicial. Então agora ele pode trazer novos documentos, ele vai ampliar a narração dos fatos, ele vai melhorar a fundamentação do pedido, ele vai formular agora um pedido satisfativo por excelência, né, marcando uma mudança de perspectiva. O que muda para nós a lógica quando estamos diante da tutela de urgência antecipada antecedente. Basicamente, qual é a diferença? Às vezes eu tenho uma emergência e eu tenho a necessidade de uma tutela satisfativa e não posso esperar ajuntar provas ou levantar todo um contexto para a minha petição inicial. Então o Código vai me autorizar, no artigo 303, a já ingressar em juízo com uma petição mais ou menos com o formato da petição final, que eu deveria estar propondo para a conclusão exauriente. Mas eu já estou pleiteando a minha tutela de natureza satisfativa antecedentemente. É interessante que, tanto no caso da cautelar, quanto no caso da antecipada, o juiz pode se servir de uma figura que é a audiência de justificação. Ou seja, se ele recebe a petição inicial da tutela provisória e não se sente satisfeito, ele estará autorizado aqui a lançar mão dessa audiência de justificação para melhorar o conjunto, o arcabouço probatório, para a possibilidade da sua decisão. Mas o grande, só para encerrar exatamente a minha fala e não cansá-los mais, uma das grandes inovações exatamente do Código está aqui no campo da tutela provisória, está aqui no artigo 304. Né? O artigo 304, ele marca para nós uma mudança extremamente importante, que é a chamada estabilização da tutela provisória de urgência antecedente, antecipada antecedente. Qual é a lógica disso? Nós estamos trabalhando aqui novamente com a técnica de monitorização peniana. Se o juiz defere a tutela antecipada de caráter antecedente, o réu, que ainda não foi ouvido por causa do contraditório postergado, ele será citado, porque ele não sabe da existência do processo, eu preciso citá-lo para que a dinâmica processual se forme de maneira legítima, só que caberá agora a esse réu não o ataque pela via exatamente da resposta tradicional, como nos explicou também o professor Roladão agora há pouco. Ele não vai apresentar uma contestação. O artigo 304 exigirá que, sob pena de estabilização dessa tutela, ele interponha o recurso correto e cabível contra essa decisão, que será, na forma do inciso 1º do 1015, o recurso de agravo de instrumento. Então, cabe a ele interpor agravo de instrumento contra a decisão liminar, sob pena de estabilização dessa decisão. O que acontece se a decisão se estabilizar, ou seja, se o prazo recursal não for observado e não houver, então, a interposição desse ato de impugnação, a tutela provisória se cristaliza, se estabiliza. Formará coisa julgada? Não, não é isso. O que acontecerá apenas
é que dentro do prazo decadencial de 2 anos, poderá qualquer uma das partes ajuizar novo procedimento, porque aquele procedimento anterior, pela técnica de monitorização, ele se tornou agora desnecessário, ou seja, não será mais necessário continuar com toda a cognição exauriente da tutela antecipada se o réu não se opôs. Ou seja, se o réu concordou exatamente com o pedido antecipado do autor, aborda-se o procedimento, extingue-se o procedimento sem resolução do mérito, mas congela-se, preserva o efeito prático da decisão liminar satisfativa. E caberá então a qualquer uma dessas partes, dentro do prazo de 2 anos, apresentar uma nova petição inicial, rediscutindo, já que eu não tenho a formação da coisa julgada, eu não tenho a proibição de reingresso dessa lide perante o judiciário, e com base nisso elas poderão então rediscutir e até mesmo cassar a decisão liminar estabelecida e estabilizada anteriormente. Bom, senhores, peço desculpas pelo extrapolar do tempo, na realidade é muita coisa que muda a nossa realidade para ser tratada nesse tempo. Se alguém quiser aí uma indicação, eu participei de uma obra com o professor Humberto Teodoro, o professor Thierry Nunes, que falará daqui a pouco, discutindo aspectos de inovação do novo código. Esse nosso livrinho ele já se encontra aqui na sua 3ª edição, e ele tem um propósito exatamente de passar um panorama geral para os senhores das principais modificações e transformações trazidas aí pelo novo Código de Processo Civil. Muitíssimo obrigado a todos, desejo um ótimo dia e um excelente congresso ainda para todos.